Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E que nessa manhã, como for o feriado de vocês, só em eu e você acordar bem já é sinal que Deus está cuidando de nós, está providenciando tudo na minha vida e na tua vida. Amém? Então já é motivo para eu e você comemorar, tá bom? Então, hoje a palavra que o Senhor nos deu está no livro de Jeremias, capítulo 11, de versículo 18. Amém? E eu espero que você esteja atento e que medita comigo, tá bom? Em nome de Jesus, eu e você vamos receber para a glória de Deus. Não caia no laço do inimigo, diga não aos pratinhos deles, né? E a capa também fala para você vigiar que Deus desfez laços de feitiçaria na minha vida e na tua vida. Por que eu digo na minha vida e na tua vida? Porque na revelação de ontem, o Senhor mostrou eu e muita gente. Então, quando o Senhor mostra muita gente e eu corpo presente, porque eu não estava em espírito. Porque quando o Senhor me mostra visão, eu em espírito, ele não mostra eu. Ele não mostra eu, ele mostra só o objeto, a situação, a pessoa, e mostra eu por trás, como se eu estivesse em pé, só contemplando. Agora, quando ele faz saber que o que fizeram, botaram eu no meio, aí ele me mostra eu no mistério, eu naquele local, eu usando o objeto, entende? Então, por isso que eu digo, Deus desfez laço nas nossas vidas, porque eu também estava incluído nesse laço. Eu estava incluindo no laço de prostituição e outras pessoas em laços de afogamentos. Então o Senhor deu livramento de afogamentos para pessoas e prostituição para mim e outras pessoas. Então estejai atento, orai e vigiai, porque quando Deus revela, ele quer dar livramento. Ele mostrou visão no sábado à noite, mas como eu não prego o evangelho no sábado, nem no domingo, eu só apenas orei e repreendi o mal. Amém? Então, se coloca na posição para Deus te usar e ajudar você a desfazer os laços na terra contra o povo de Deus. Amém, em nome de Jesus? Então, primeiro eu vou ler a palavra do Senhor, depois eu te conto a revelação que Deus me mostrou ontem à noite para você vigiar. Amém, em nome de Jesus? Então, a paz do Senhor, você que entrou aí ao vivo, que seja bem-vindo. Irmão Carlos André Guedes Bezerra, paz do Senhor Jesus amado, irmão. Seja bem-vindo para a glória de Deus. E muito obrigada por me deixar entrar na sua casa, em nome de Jesus. Então, Jeremias, pega sua Bíblia, você que entrou aí ao vivo, pega sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 11, de versículo 18. Então, conspiração contra Jeremias. Então, por aí você já sabe, né? A visão de ontem à noite foi sobre traição. Pessoas armando laço. Só que a pessoa armando laço no reino espiritual, invocando os demônios, os espíritos, para mandar para a minha casa e para a casa de outras pessoas. Então, isso é uma conspiração. Por que conspiração? Porque qualquer ato de traição, seja carnal, seja espiritual, seja mental, seja lá qual for o tipo de traição, é uma conspiração. E quando Deus revela, é porque ele quer dar livramentos para a minha vida e para a tua vida. E aquele que crê, e aquele que toma posse, e aquele que vigia, ele recebe livramento. Porque primeiro, antes de acontecer, Deus revela. Deus não quer eu e você sofrendo na terra. Deus não quer eu e você mancando na terra. Deus não quer eu e você enfermo na terra. Deus não quer eu e você com pesos desnecessários
levando nas nossas costas aqui na terra, não. O fardo de Deus, ele é leve. O fardo de Deus, ele nos traz paz. E é isso que Deus usa os servos dele para orientar você, que não busca ou que não tem visão espiritual aberta ou que não tem dons espiritual. Deus usa nós que paga o preço na terra para que vocês venham ter livramento. Amém? E aí o versículo 18 diz assim: e o Senhor me fez saber e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. Pois é, ontem Deus me mostrou as ações do inimigo contra a vida do povo e a minha vida. Foi isso que o Senhor me mostrou ontem à noite. E foi isso também que ele mostrou para Jeremias. Deus fez Jeremias saber os planos malignos contra a vida dele, para destruir o ministério dele. Deus fez Jeremias saber todos os planos na terra contra a vida do próprio Jeremias e a vida de outras pessoas. E aí o próprio Deus escolheu Jeremias na terra para orar, para salvar a pele dele e salvar a pele de outras pessoas que Deus não queria que tocasse. Então, foi assim que Deus me fez ontem à noite. Me mostrou os planos malignos contra a minha vida e contra a tua vida. Amém? E aí no 19 diz assim: e eu era como um manso cordeiro que levam as matanças, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e contendo-o da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Pois é, armaram laço contra a minha vida, e se eu caísse, aí ia tocar no meu filho. Por quê? Porque o diabo armou laço, conspiração contra a minha vida. Vamos tirar a árvore e o fruto. Ou seja, vamos matar mãe e filho. Vamos matar mãe e pai. É assim que o diabo planeja contra a minha vida e a tua vida. Se não é Deus para dar livramento contra a minha vida e contra a tua vida, nós cai no laço do diabo. Por que nós cai no laço do diabo? Porque o diabo é artuço. Quando ele vem executar um plano, uma ação, é porque ele já está há muitos anos planejando. Ele já está há muitos anos no inferno planejando. E ele já sabe a pessoa que vai usar. Ele já sabe a situação que ele vai usar. E ele já sabe o meio que ele vai usar. E ele já sabe as armas que ele vai usar. Porque quando ele vem conspirar um plano de conspiração, de traição contra a minha vida, contra a tua vida, ele já projetou há anos. Ele apenas se levanta e executa o plano que ele já executou no pensamento. E ele já calculou tudo, já mediu tudo. E aí Deus, quando ele quer dar livramento para mim e para você, ele revela. E aí o Senhor, há mais de 4 anos atrás, ele me mostrou o diabo querendo tocar na minha ex-enteada Daniele. E aí o plano que o diabo queria era fazer ela casar com noiazinha, com pessoas que usam droga, pessoas desocupadas, que era para armar laço contra a própria família dela. Para depois, o diabo queria que ela casasse com esse tipo de gente. Sabe esse tipo de gente? Presidiário, ex-presidiário, pessoas que usam maconha, traficante, sabe? O plano do diabo é que ela olhasse para uma pessoa desse tipo, casasse com esse tipo de gente, que era para no futuro o diabo usar o marido dela para roubar o pai dela, para roubar a mãe dela, para roubar os irmãos dela. E aí Deus me mostrou em visão, e aí na visão Deus mandou eu interceder para que ela não viesse cair no laço do diabo. E aí depois eu continuei orando, aí a outra visão que Deus me mostrou foi o diabo armando laço para matar o pai do meu filho e essa nova irmã dele, que já foi gerada no 3º casamento dele, que chama Maria Heloísa. Onde Deus me mostrou numa visão que o diabo armou matar os dois no
Covid sem fôlego. E eles dois não morreram sem fôlego no Covid, porque Deus me levantou como atalaia para interceder por essas duas almas, para que o diabo não viesse ceifar com o vírus do Covid. Eu já falei para ele, problema dele que me chama de louca, problema dele que acha que eu estou à toa, problema dele. Mas o diabo também planejou matar meu filho dentro da minha própria casa, mas não vai não, não vai não, sabe por que não vai? Porque eu estou pagando o preço para Deus me mostrar os planos do inimigo antes de acontecer e para dar livramento para eu e a minha casa. Então, você também paga o preço pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus irmãos, pela sua mãe, pelo seu pai, seja lá quem Deus mandar. Porque irmão meu não morreu porque eu estou na intercessão. O diabo planejou matar um irmão meu chamado Raimundo e mandou uma camisinha lá pra ele, uma camisa xadrez, tipo de festa junina. Sabe aquelas quadrilhas com xadrez? Foi uma camisa dessa, eu mandei ele toca fogo, que nessa camisa veio o espírito de morte. Mas pra eu saber, Deus mandou eu ir lavar a roupa dele. Deus tocou no meu coração, me ordenou, as roupas dele estavam todas sujas, eu obedeci a ordem de Deus e fui lavar as roupas dele. Não gosto de lavar roupa. Lavo porque é o jeito. Lavo porque é roupa minha. Mas eu não gosto de lavar roupa. Mas quando Deus tocou no meu coração para eu lavar a roupa do meu irmão, eu obedeci a ordem de Deus e fui lavar a roupa dele. Quando eu lavei a roupa dele, eu entendi que é porque Deus queria cortar o laço de morte na casa dele e queria dar livramento para ele e queria me mostrar o objeto lá dentro para mandar ele tirar. Onde o objeto foi essa camisa e eu mandei ele tocar fogo. Então, eu não tô à toa, não, das conspirações que conspiraram contra a minha vida. Durante o meu tempo de ministério, 6 anos vai fazer. E foi um laço atrás do outro. Mas Deus cortou todos. E a pessoa que fez vai cair na sua própria cova. Para respeitar eu, minha casa, minha família e os meus. Para deixar em paz eu, minha casa, minha família e os meus. Porque eu estou pagando preço para eu e minha família receber livramento, socorro, providência, vitória dada por Deus. E você? O que você está fazendo pela tua família? O que você está fazendo pelos teus? O que você está fazendo para agradar a obra de Deus, o coração de Deus, para que ele venha ter misericórdia de você, para que ele venha continuar tendo misericórdia da minha vida e da tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E aí no 20 diz assim: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias sofrendo no calabouço, no poço, no vale da sombra da morte, contemplando a morte. Jeremias disse: Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer para se vingar dos meus inimigos? Eu sou inocente, Senhor. O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo pelo amor do Senhor? Porque Jesus foi morto por amar a Deus, por obedecer a Deus, por ser filho de Deus, por ser justo, por ser verdadeiro. E Deus permitiu. Então, Jeremias também fez desse jeito. Aí, o Senhor diz: eu sou justo juiz. E eu vou me vingar dos teus inimigos. E Deus já me mostrou. Quem planejou roubar meu filho, meu marido e minha casa vai ficar louca. Vai ser internada no hospital como louca. É desse jeito. Vai cair na própria cova. Porque tentou me deixar louca para roubar o que é meu. Deus já mostrou. Vai ficar louca. E é gente da própria igreja que vai armar o laço para internar a pessoa como louca. Sabe por quê? Porque, meu amor, maldição sem causa não pega. Mas maldição com causa tem que pagar. Você tem que pagar pelos seus atos.
Não acha que você vai pintar e bordar na terra e na lei do retorno você não vai pagar por aquilo que você vai. Você vai colher o que você plantou. Se você plantou maldade, você vai colher maldade. Mas não é Deus que vai mandar, não. É a lei do retorno. É a vingança. Porque se você plantou maldade, alguém sofreu. Alguém sofreu. Se você plantou maldade, alguém sofreu. E Deus vai justificar esse alguém. Deus vai dar livramento para esse alguém. Deus vai justificar esse alguém. Então, quem é esse alguém? Você é quem? Você é o alguém que Deus vai justificar para dar vitória? Ou você é o alguém que Deus vai descer a espada, correção, para se consertar e pagar pelos pecados e sofrer a consequência das suas próprias maldades, das suas próprias escolhas? Quem é você na terra? Se você não sabe, olha no espelho da sua casa e pergunte: quem sou eu? Quem sou eu na fila do mercado? Quem sou eu? Quem sou eu? Que Deus te mostra quem é você. Porque eu já fiz essa pergunta para Deus. Quem sou eu, Deus? Ele me mostrou ontem. Eu disse: quem sou eu, Deus? Ele me mostrou ontem. Como que ele me mostrou ontem? Uma rua, como se fosse uma rodovia bem larga, que pelo jeito não era aqui em Oeiras, na minha cidade, que as ruas da minha cidade é tudo estreita. A única rua larga que tem aqui na minha cidade é a BR. As outras ruas tudo é estreita. É uma rua só para 2 carros passar. Um para ir, um para voltar. Não tem nem a linha para dividir um carro do outro. Tem lugares, porque ainda é asfalto ou ainda é calçamento. E nós sabemos que calçamento não tem divisão. Tem divisão no asfalto, que tem a linha. Mas a maioria das minhas ruas aqui, algumas ruas, é calçamento. Então, essas ruas não tem nem divisão. Mas a rua que Deus me mostrou me fez saber que ou era a BR da minha cidade, ou era uma rua, uma rodovia de uma capital. Aí Deus me mostrou um monte de jovem. E aí, essa rua inundou. É como se essa rua inundou e virasse um rio. Um rio. Aí Deus me mostrou um monte de jovem. Aí um monte de jovem em cima de um jovem querendo matar esse jovem afogado. Teve uma briga, uma pessoa brigou com o jovem e os outros veio ajudar. Aí uma pessoa pegando a cabeça desse jovem e enforcando, que era para morrer afogado nessa inundação no meio do asfalto, e os outros ajudando. Ou seja, ao invés dos outros jovens tirar, ele estava ajudando. E aí Deus me mostrou a situação do que estava sendo afogado, chorando, pedindo misericórdia a Deus e afogado no último suspiro. Onde Deus me mostrou eu passando, voando. Aí eu passei voando, não foi nadando não. Eu passei foi voando, como se eu fosse uma águia. E aí, quando eu passei voando, eu vi aquela cena. Quando eu vi aquela cena, eu cantei. Quando eu cantei, aí o que estava afogando me viu. Aí, quando ele me viu, eu tirei a atenção dele, que era para ele parar de afogar o jovem, que era para o jovem respirar um pouco. E aí, no que ele olhou para mim, quando eu cantei, que ele olhou para mim, aí eu peguei e fiz assim, ó, com a cena. Eu peguei e fiz assim com a cena. Não faça isso, não. Aí ele parou. Aí quando ele parou, eu continuei voando. Aí de repente já vi um monte de boi. E eu passando por cima de boi. E eu voando por cima de boi. E eu voando por cima de boi. E aí vinha a pessoa. E aí vinha a pessoa junto com esses boi. Aí vinha a família junto com esses boi. E eu voando e eu voando. Então Deus me mostrou quem sou eu. Quem sou eu? Eu estou ajudando aqui na terra a não matar gente. Quem sou eu? Que eu perguntei para o próprio Deus. Eu estou ajudando a dar vida aqui na terra. Eu estou sendo canal de livramento, de bênção, para a gente não morrer.
Onde uma dessas mortes era afogada. Então, jovem, tu vigia os convites que tu recebe, as confusão que tu faz, e tu acha que a pessoa não tá guardando ódio, não tá querendo se vingar, e não tá esperando o momento. Tu vigia, porque eu entendi o local desse afogamento. É porque eu passei em alguma BR, eu passei em alguma rodovia e tinha um despacho de afogamento para um jovem. E quando eu olhei para o despacho no chão, Deus cortou o laço, Deus desfez a macumba, Deus desfez a seta. E esse jovem, através do meu olho bater no chão, onde foi jogado o despacho para ele morrer afogado e Satanás usar alguém para matar ele. Quando eu olhei pro despacho, no meio da BR, no chão, no asfalto, o diabo foi desfeito. A obra de bruxaria foi desfeita no inferno contra a vida desse jovem. Foi isso que eu entendi. Eu perguntei a Deus, quem sou eu? Ele me mostrou, você é onde passa, o diabo corre. Onde pisa, é fogo santo, que desfaz bruxaria, macumbaria, feitiçaria, magia negra, maldição hereditária. Você é essa pessoa. Então você se olha no seu espelho hoje na sua casa e você pergunta, quem sou eu, Deus? Que ele te mostra. E dependendo do que ele te mostrar, tu te conserta. Porque ele já me mostrou que eu sou boa. Então pronto. Eu vou ficar tranquila, independente do que fizeram com o meu nome, independente do que vão fazer, independente do que planejaram, independente do que vão planejar. Deus já mostrou que eu sou boa. Deus já mostrou que eu faço bem. E eu tenho que relaxar e descansar. E esperar que o meu Salvador, o Salvador da minha alma, o meu protetor, o meu juízo, o meu advogado, o meu doutor Jeová Rafá, o Deus dos deuses, com D maiúsculo, ele vai me defender de qualquer situação, qualquer cilada, qualquer plano maligno. Ele tem o poder de me defender, porque eu faço bem aqui na terra, porque ele mesmo me mostrou em visão. Então você se olha no espelho e pergunta, quem sou eu, Senhor? Para você não ficar fazendo sacrifício de tolo, dizendo que está servindo Deus, e aí você não está, e aí o diabo está armando laço contra a tua vida, agindo na tua inocência, e aí Deus pode permitir tu sofrer algo para poder tu acordar desse sono profundo que tu vive. Então, você mãe, você pai, não libera teus filhos não. Ai, eu deixo meu filho ir para a escola sozinho. Ai, quem não deixa aí é porque não confia em Deus. Ai, eu deixo meu filho brincar sozinho na rua. Quem não faz... Não, eu não tô dizendo para não deixar. Mas antes de tu botar, tu vigia. Antes de tu botar, tu entrega na mão de Deus. E tu estejai com a tua vida no altar. E tu estejai com a tua vida no altar. Sabe por quê? Porque tu não sabe o plano dos outros contra teus filhos. Tu não sabe o plano dos outros contra teu filho. Sábado à noite, o filho da vizinha aqui chegou de moto. Ele passa a noite na rua. Ele chega bêbado, ele passa a noite na rua. E sábado ele ia chegar e a moto dele ia bater mesmo na árvore. Satanás armou um laço para a moto dele bater mesmo na árvore. E aí, na hora que ele chegou, a moto dele como se estancou. A moto dele foi estancar. E aí cheguei a ouvir o supapo. Pá! E aí Deus me acordou mesmo na hora. Deus me acordou mesmo na hora. Ou seja, Deus cortou o laço do diabo botar o filho dessa mulher como acidente. E por incrível que pareça, no mesmo dia eu olhei para ele e falei com ele. Ou seja, o plano estava armado, o plano estava preparado. Mas como eu olhei para ele e falei com ele, o diabo correu de perto dele. E o plano que estava preparado para acontecer na vida dele foi desfeito. Então, é assim que Deus faz, para provar quem é inocente, quem é culpado, quem dá vida e quem não dá vida.
E aí, quando Deus me mostrou isso, eu só disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos e repreendo todo o mal contra essa vida, contra a minha vida, em nome de Jesus. E aí, ontem, quando eu fui na BR, levar meu filho para ver o pai dele, aí Deus me mostrou, aí meu filho disse, mamãe, Deus mostrou a visão ontem para da senhora. Eu como? Não tem esse pé de pau aqui, que é um pé é um pé de, como é o nome, meu Deus? Genipapo, que tem na BR, onde jogaram um absorvente lá nesse pé de genipapo. Tem um pé de genipapo perto de uma ponte que tem um nome Griville, aí lá é um cabaré. Aí tem um pé de genipapo, aí só que na BR tem a ponte. Aí nesse pé de genipapo, há 3 anos atrás, quando eu ia vender na rua, tinha um absorvente novinho lá aberto. E Deus me fez saber que ela era pra mim, porque não estavam mais achando absorvente com sangue na minha casa. Aí ontem, a semana passada eu fui na rua, aí parece que tinha um rio de mui em cima dessa BR, que era para me derrubar lá embaixo, onde eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder. Chega, minha moto balançava com o vento, como se fosse um rio de mui, querendo me jogar lá embaixo, na ponte. E aí eu só reduzi. Minha moto estava em terceira marcha, eu reduzi para primeira e passei devagarzinho. E eu botando força no guidão para minha moto não virar, para minha moto não cair. E eu orando o Salmo 91 e clamando, o sangue de Jesus tem poder, e dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus, da minha moto, da minha vida, deste local, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ontem, quando eu passei com meu filho disse, mamãe, quando nós passamos embaixo daquele pezão de pau ali, Deus me mostrou que a galha dele caiu em cima da senhora, a moto veio parar naquela esquina ali, que era da escola que eu estudava, uma Tança, e a senhora caiu lá do outro lado. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Todo acidente contra minha moto, contra meu filho, contra a minha vida, seja lá com quem Deus quer dar livramento, em nome de Jesus. Então você entendeu quando a gente faz a obra de Deus? Só porque Deus me deu o livramento na BR, aí o que aconteceu? Só porque o filho dessa mulher teve livramento, o diabo já queria que eu sofresse isso. Só porque o filho dessa mulher teve livramento, aí o diabo já queria derrubar esse pé de pau, o vento em cima de mim. Mas só que quem tá na posição, meu amor, orando, lutando, quem tá na posição, pagando preço, meu amor, cai por terra, toda cilada, toda emboscada, toda armadilha, e não toca nos servos de Deus, que tá pagando preço pros outros e pra gente ter livramento. Amém, em nome de Jesus? E aí eu vou continuar aqui para dizer a próxima visão que Deus me mostrou. E aí o 21 diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Ananote, que procuraram a tua morte, dizendo, não profetizes no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. O diabo tentou me parar para eu não falar de Deus, para eu não entregar as revelações de Deus, para pessoas inocentes não ter livramento. Do mesmo jeito, é contra a tua vida. Se você faz a obra de Deus, se você carrega o nome de Deus com honra, o diabo vai se levantar contra a tua vida. Agora, se você faz a obra de Deus e a tua vida está perfeita, você não está servindo Deus, não, você está servindo Satanás. Sabe por quê? Porque a tua alma já está no inferno e o diabo não se levanta contra quem está no inferno, não. O diabo se levanta com quem está com a alma salva, com quem está indo para o processo da salvação. E o intuito do inimigo é levar para o inferno de volta, onde Deus tirou. Então, se você não sabia disso, você saiba hoje. Se sua vida não está do jeito que você queira, e você está sendo perseguida, glória a Deus, dê glória a Deus. Porque se tu está sendo perseguida por amor de Deus, Deus te livra.
Deus te livra. Agora, se tu tá sendo perseguida porque tu faz o mal, é o próprio Satanás que tu pediu ajuda a ele, que já tá vindo te cobrar. Que tá vindo te cobrar a maldade que tu fez contra pessoas. E aí é a lei do retorno. E quem vem cobrar não é Deus, não. Quem vem cobrar é o diabo, onde você fez aliança e pediu riqueza. E amarrou pessoas inocentes para ter tua riqueza. Então não é Deus, não, é o Satanás. Então, quando teu sofrimento não é por amor de Deus, porque Satanás quer que tu vai pro inferno, é Satanás vir te cobrar o que tu foi lá no inferno pedir ajuda a ele para fazer o mal a pessoas aqui na terra. Pode ter certeza. Aí você se pergunta no espelho, quem sou eu, Deus? Aí Deus te mostra. Porque eu tenho certeza que eu estou sendo perseguida por amor a Deus, para eu perder a minha salvação, para eu sujar a minha mão, que não tá suja. Eu tenho certeza disso. Amém, em nome de Jesus? E o 22 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei. Os mancebos morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. É assim que vai acontecer com quem está me perseguindo, quando Deus se levantar. Porque planejou que eu morresse de fome. Tem uma empresária que está gastando todo o dinheiro que ela tem para eu morrer de fome com meu filho. Quem vai morrer é ela e os filhos dela. E não sou eu que estou desejando, não. É a palavra. Jeremias, capítulo 11, de versículo 22. É a lei do retorno. O mal que ela desejou para minha casa, o mal que ela mandou para minha família, vai virar seta para a família dela mesmo. Ela mesmo amaldiçoou ela e a família dela. Quando ela se levantou contra a minha vida. Quando ela tocou nos ungidos de Deus. Quando ela tocou nos mistérios de Deus. Quando ela tocou na obra de Deus. Quando ela tocou no propósito de Deus. Quando ela quis medir força com o próprio Deus, impedindo o agir de Deus na terra. Impedindo a vontade de Deus na terra. E aí, meu amor, ela invocou o próprio Deus para botar a correção nela e botar ela na olaria de Jeová, no concerto, e transformar ela num barro, num vaso. Amém? E aí no versículo 23, para finalizar, diz assim, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens do Ananote, no ano da sua visitação. Pronto. Então é melhor você se consertar dos seus maus caminhos? É melhor tu ouvir a voz de Deus? É melhor tu parar do que tu esperar a espada de Deus do conserto? Do que tu esperar a espada de Deus da vingança? Do que tu esperar a espada de Deus da salvação, da libertação? É melhor tu ir no amor do que tu ir na dor. Porque tu ir no amor é igual eu tô indo. Eu tô sendo perseguida, eu tô sendo humilhada, eu tô sendo maltratada, mas Deus tá cuidando de mim. Não tá deixando tocar no fio de cabelo meu. Mas quando tá na mão de Satanás, sofre um acidente, quebra a perna, quebra braço. É desse jeito. Então, que eu e você hoje deseja estar na mão de Deus. Que você hoje ouve a voz de Deus e para de tocar nos inocentes, de armar laço contra o inocente, de abrir cova contra o próximo. Porque, meu amor, quando Deus se levanta com a vingança dele, que é o que diz aqui, ó, vou repetir, 20, no versículo 20, você cai na sua própria ganância, você cai na sua própria cova, ó. Mas ó Senhor dos Exércitos, justo juízo, que prova os rins e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri as minhas causas. Você chama hoje e entrega na mão de Deus, porque a vingança só pertence a ele. Jeremias disse aqui na oração dele, Deus, eu não vou me vingar contra os meus inimigos, mas eu vou entregar ele nas tuas mãos. Pai, eu não vou fazer a mesma coisa que o meu inimigo fez comigo, mas eu entrego ele nas tuas mãos, porque a vingança só pertence ao Senhor. Pronto.
é uma oração justa e verdadeira e de coração que eu e você tem que fazer. Quando eu e você estamos sofrendo, quando eu e você estamos sendo perseguidos, quando eu e você não está entendendo o processo, entrega tudo na mão de Deus, que Ele sabe todas as coisas. Amém? E aí, nesse mistério, para concluir a visão, e aí, nesse mistério que Deus me mostrou, eu voando entre esses boi, aí quando eu passei voando, aí tinha uma mata virgem, toda cheia de folha, e um monte de rede armada. E nessas redes armadas, era tudo lilás. Era lilás forte e lilás bebê, e como se fosse de renda. Eram as redes de renda, como se fosse rede de boneca, que não dava nem para uma pessoa deitar. E um monte de rede, um monte de fio, um monte de fio, que era, sabe aqueles fios que você usa para fazer calcinha, para fazer laço em calcinha, laço em sutiã, laço em baby doll, laço em toalha, laço em coxa de cama, sabe aquelas fitas que você compra? Era como se fosse rede e um monte daquelas fitas dos lacinhos e as redes armadas. E de tudo de colilás. E aí eu entendo que esse despacho foi jogado numa casinha nessa minha rua com a minha pasta de alumínio de colilás. Ou seja, eu mal começo a trabalhar, o diabo já se levanta. Porque tem uma perturbada na minha direita que não quer me ver crescer. Não quer me ver prosperar. Não quer me ver conseguir as coisas. Aí na hora que eu começo a trabalhar, aí a cobra vai levar meu nome para feitiçaria, para mandar tranca-rua para minha casa. Ou então mandar alguém de propósito comprar um creme na minha mão, que é para pegar a minha pasta e amaldiçoar lá no terreiro de macumba, consagrando a demônio de prostituição, para dizer que quem está mandando prostituição é a minha pasta de alumínio. Mas Deus diz, quando eu me levantar, eu vou botar câncer na vagina dessa cobra. Eu vou mandar câncer no pênis eu vou botar um câncer na vagina dessa Jezabel. Eu vou botar um câncer no pênis desse Acabe. Que é para lá no leito de enfermidade, eles parar de pegar tuas pastas de alumínio, teus cremes de cabelo e consagrar demônio de pombagira, para dizer que tu é a feiticeira, para dizer que tu é a rainha, mãe das pombagiras no inferno, sendo que quem tá fazendo isso é a rainha véia, lá do inferno das pombagiras. Onde Deus já me mostrou que vai tocar fogo no seu próprio corpo e vai morrer podre. Podre, para me deixar em paz. A rainha das pombagiras no inferno. Então você brinca, continua brincando com o nome de Deus, para você ver se eu tô de brincadeira. Para você ver se Deus tá de brincadeira. Para você ver se Deus tá de brincadeira. Quando manda a gente dar um recado para não tocar no ungido dele. E aí Deus me fez saber que todas aquelas redes, era mulher deitando para se prostituir. Era mulher deitando com homem para fazer putaria no meu nome, para compactuar comigo. Aí, Deus me mostrou mais de 100 redes armadas. Mais de 100 redes armadas nessa mata virgem. E eu entendo que é o despacho no meu nome, mandando pombagira do desespero. E aí a intenção dessa pessoa era que eu entrasse no desespero, que já que eu não quero o homem, pois eu vou mandar pombagira para ela se masturbar. E aí se ela se masturbar, aí eu vou e roubo a riqueza dela, roubo a benção dada por Deus. E aí teve uma época que Deus estava mostrando que o diabo queria matar meus irmãos. Aí eu corria no desespero para casa da minha mãe para entender o que era aquilo que Deus estava me mostrando. E aí a capeta, com meu nome rua acima e rua abaixo, dizendo que eu ia para casa dos meus irmãos para meter o dedo. Que eu ia para casa da minha mãe para comer, para filar a boia da minha mãe. Que eu estava passando fome aqui dentro da minha casa. E aí eu ia filar a boia dos meus irmãos, que não era para eles me aceitar na casa deles, que eu ia lá só filar a boia deles e meter meu dedo na casa deles, porque aqui dentro de minha casa Deus não deixava eu meter meu dedo. Aqui dentro da minha casa a pessoa estava orando e não estava deixando eu meter meu dedo.
Olha, e aí o diabo usou minha sobrinha, quando eu fui trabalhar na casa da minha irmã. Aí minha sobrinha disse assim, tia, como é que a senhora fica sem usar homem? Eu disse, oxe, mulher, Deus ajuda a gente. Deus nos dá força. Mulher, isso aí é um espírito de prostituição. Uma sobrinha minha chamada Karina. Ela disse assim, tia, tia, eu não aguento ficar sem homem não, tia. Eu sinto muito, tia, eu admiro muito a senhora ter largado o marido da senhora, não ter aceitado o homem. Mas eu larguei meu marido, mas eu já tô com outro, tia. Não aguentei ficar sem homem não, tia. Aí minha irmã pegou e disse assim, eu não aguento, minha irmã, eu gosto do negócio também, eu não aguento. Mas também não tenho nada contra quem aguenta. Eu não tenho nada contra. Minha irmã, e eu lá trabalhando pra essa minha irmã. Mas aí eu entendo que essa pessoa que tá mandando pombagira pra minha irmã, que tá mandando pombagira pra minha sobrinha, mandou pombagira pra filha da minha sobrinha, Maria Heloísa. E aí a pombagira que essa mesma pessoa que manda pra mim mandou pra minha sobrinha, mandou pombagira dançadeira pra minha sobrinha Karina e mandou pombagira dançadeira pra minha sobrinha Maria Heloísa, onde Deus me usou pra cortar o laço, E aí como essa pessoa inventa fuxico no meu nome e manipula as pessoas contra a minha vida? Aí a minha sobrinha foi e disse assim, tia, como é que a senhora aguenta, tia, sem homem? Eu disse, meu amor. Aí eu fui explicar pra minha sobrinha. Eu disse, meu amor, aí é um espírito, meu amor, de prostituição. O nome é pombagira. É mandado por obra de bruxaria ou você mesmo não aguenta ficar sem homem. E aí, meu amor, o que eu digo pra minha filha é, se você não aguenta ficar sem homem, você casa no padre e no civil. Porque mesmo você junta com homem, você é presa fácil na mão de Satanás. Satanás vai dizer que você tá se prostituindo. Então é melhor que minha filha casa no padre e no civil para tampar a boca do diabo e o diabo parar de te acusar no inferno que tu tá se prostituindo. Se minha filha não aguenta ficar com homem. Mas eu escolhi ficar sem homem, esperar em Deus. Por quê? Porque eu não quero todo homem. Eu só quero dado por Deus. Se for da vontade de Deus. Se for para me ajudar. Se for para me fazer feliz. Se for para me respeitar, se for para me honrar e se for para cuidar do meu filho como um pai. Se não for, meu amor, eu peço a Deus para matar todo o desejo, para repreender todo o mal. Ela disse, tia, a senhora não faz, né meter o dedo não, tia. Eu falei, não, meu amor, tá repreendida. Aí eu disse assim para ela, tá repreendida em nome de Jesus. Não, meu amor, que isso aí também é pecado. Meter o dedo é masturbação, é pecado. Amém? Em nome de Jesus. Aí pronto. Mas aí, no momento que ela estava me fazendo as perguntas, eu entendi que tinha diabo de um lado, esperando a minha resposta para gravar minha voz. Por quê? Porque o tio do meu filho, que é primo do meu ex-marido, tio não, é primo, pagou pessoas para gravar minha voz. Onde ela chegar que ela falar, faz um áudio e manda para mim. O primo do meu ex-marido, que é primo do meu filho, que a irmã é dona de um supermercado enorme na BR. Ele pagou pessoas para gravar minha voz, que era para levar áudio, que era para pegar só um vacilo meu, para me criminar, porque o desejo da cobra que tá recebendo, para me deixar louca aqui na rua. O desejo da cobra é me botar na cadeia, onde eu toquei um fogo no meu quintal e a cobra ligou pra polícia vir me prender. Essa mesma cobra, que foi quem planejou matar o pai do meu filho morto dentro de um quarto para botar a culpa em mim. Essa mesma cobra foi quem ligou pra polícia quando eu toquei um fogo no meu quintal para vir me prender. Porque essa cobra deseja ver uma polícia aqui me prendendo na porta de minha casa. Mas Deus já me mostrou que quem vai ser preso é o marido dela. Se ela não parar e se ela não deixar a minha vida em paz. Se ela não deixar o pai do meu filho em paz. Se ela não deixar meus irmãos em paz. Se ela não deixar meu filho em paz. Ela vai cair na própria cova dela. E a família dela que vai ser amaldiçoada. E ela vai parar de levantar força na vizinhança inteira contra a minha vida. Porque teve um casal que foi na igreja, por onde eu passei, inventou fuxico pros pastores contra a minha vida e disse assim, nós fizemos bem feito, ninguém vai saber que foi nós. Deus disse, eu vou provar.
Como eu vou te mostrar quem foi que armou o laço contra a minha serva. E tu vai pagar no teu próprio veneno. Só que não foi esse casal, foi um casal mais velho. O casal mais velho foi quem foi para a igreja me defamar e aí manipulou os casalzinhos novos contra a minha vida. Mas Deus disse, eu vou pegar, foi a cobra, eu vou pegar o culpado que botou os outros contra a tua vida. Eu vou pegar o casal principal de velho, de idade, casal de idade. Não foi casal novo não. Que botou os outros casais contra a tua vida. E aí Deus me mostrou na visão, quando eu vi um monte de mulher deitada com um homem, fazendo a nojeira nessas redes, no meio da mata. Aí Deus me mostrou que eu cheguei na casa de uma irmã minha chamada Socorro. E aí Deus me mostrou na visão que eu cheguei no desespero, querendo entrar dentro do banheiro para meter meu dedo. Para meter meu dedo e se masturbar. Aí Deus disse, eu repreendo em nome... Aí na hora que eu acordei, eu já sabia que foi o despacho que o diabo renovou pra mim. Eu só disse assim, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Toda prostituição, todo demônio de masturbação, toda pombagira do desespero, toda pombagira de morte, toda pombagira de roubo, toda confusão, toda manipulação. Eu te repreendo da minha porta, da minha casa, em nome de Jesus, Satanás. De madrugada eu fiz essa oração na porta da minha casa. Depois do despacho que Deus me mostrou, que fez pra minha vida. Que era pra eu ir correr pra casa da minha irmã e dizer que eu tinha de lá meter o dedo. Eu tinha de meter o dedo, me masturbar na casa da minha irmã. Que era pra ganhar pessoas contra a minha vida. Mas Deus disse, vai morrer podre. Vai morrer podre. Pra parar de mandar essas pombagiras pra dentro da tua casa. Pra parar de tocar nos meus ministérios, para parar de tocar nos meus mistérios. Então receba em nome de Jesus. Então você que está sendo perseguido, não se preocupa. Deus desfez um laço de prostituição na tua vida. Deus desfez um laço de afogamento no teu filho, porque na visão era jovem, entre 15 a 20 anos. Mas era de 20 anos para baixo, entre 15 a 17 anos. Era o jovem que estava sendo afogado por outro jovem. Então você, mãe e pai, vigia com seus filhos. Onde seus filhos vai, onde seus filhos comem. Esse negócio de teus filhos com 15 anos já ir para festa. E teus filhos com 15 anos já ir para as coisas sozinho. Vigia, porque o diabo não tá brincando de ser diabo, não. Ele veio para roubar, destruir e matar. Quem veio para dar vida e vida com abundância foi Deus. Amém? Então você vigia. E lá em João 8 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Então, quando você sabe que espírito das trevas é mandado por obra de bruxaria ou pelas suas próprias escolhas, aí você tem que parar de escolher ruim e você também tem que orar contra a bruxaria, contra a feitiçaria, contra a macumbaria, para aquele espírito mandado através dessas orações contrárias não chegar na tua casa, não entrar na tua casa e não afetar a tua família. Amém? Em nome de Jesus. Então você vigia com seus filhos jovens, para a glória de Deus. Porque já mandaram esse espírito pro meu filho? Já mandaram espírito de afogamento pro meu filho, onde meu filho ia se afogando no chuveiro tomando banho. Não se afogou porque eu corri lá para ver ele. Meu filho tomando banho ia se afogar no chuveiro. Só porque ele botou sabão no rosto dele, e aí ele não sabe lavar o rosto, ele ia morrendo afogado embaixo do chuveiro. Foi que eu corri lá. Mas depois Deus me disse que foi um espírito que entrou dentro dele. Aí ele disse, mamãe, eu pensei no meu pai quando eu me afoguei. Ou seja, um demônio que mandou pro pai dele, aí o pai dele, pro diabo não matar o pai dele afogado no rio, aí Deus usou ele. Na hora de tomar banho para pensar no filho, no pai, aí deu livramento de afogamento pro pai, mas o diabo quis vir afogar meu filho no chuveiro. Porque ficou com ódio, porque meu filho intercedeu pelo pai. Então eu entendi esse mistério do meu filho quase morrer afogado tomando banho no chuveiro. É porque ele disse, mãe, eu pensei no meu pai, eu senti um negócio ruim e pensei no meu pai. Ou seja, fizeram o despacho para matar o pai dele afogado no rio.
E o que venderam consagrado a demônio pro mundo inteiro, quem comprou, foi um milho assado. E tava lá na BR, na porta do Mercado Novo. Mas na hora que eu disse, cai por terra, diabo, eu te repreendo desse milho assado, pega teu afogamento, diabo, pega isso, Satanás, os diabos pegaram a barraca e nunca mais apareceram lá, na BR, vendendo esse milho assado, consagrando demônio de afogamento. Para o pai do meu filho e para muita gente morrer afogado. Por quê? Porque eu orei em voz alta. E o capeta que estava laçando o milho ouviu. Ouviu. Então você entendeu? Por que o diabo se levanta contra a minha vida? Porque todos os planos que ele armou para me prejudicar foi prejuízo no inferno. Então, por isso que o diabo tem fúria contra a minha vida. Porque é prejuízo no inferno. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que quem usar meu nome no terreiro de macumba vai ser prejuízo para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha casa. Quem usar o nome na minha família no terreiro de macumba, eu profetizo prejuízo no inferno em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem usar nome de pessoas contra a minha vida, eu profetizo prejuízo no inferno para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na porta da minha casa, na porta da tua casa que receber livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você vigia aí, com espírito de afogamento e espírito de prostituição. Afogamento pro jovem, e homem, viu? Porque na visão era tudo homem. E eu vou vigiar com prostituição na minha casa, e você também vigia na sua, porque era um monte de mulher e um monte de homem. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, obrigada pela tua presença. Tia Ana Rita Pimentel, muito obrigada pela tua presença. Paz do Senhor Jesus. Depois eu respondo as mensagens da senhora. Eu passei a semana todinha doente, recebi uma setada. E aí o inimigo renovou bruxaria no meu nome. E aí não toca em mim, mas Deus me faz eu sentir o baque na minha pele. Não deixa de nos sugar nossas energias. O fato de Deus não deixar tocar em mim e eu morrer com a bruxaria, não significa que eu não recebo baque. Eu recebo baque. Suga minhas energias. Suga minhas forças. E eu fico fraca. E Deus me faz saber. Por que Deus me faz saber? Para eles me mostrar que renovaram coisa contra a minha vida. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo mal contra a minha vida. E aí, no sábado, o que o diabo preparou, se eu fosse lá para casa da minha ex-sogra, levar meu filho para ver o tio, era uma melancia. Ou seja, já tinha uma melanciazinha preparada, que era para dar pro meu filho ou para mim. E aí era renovação. E aí o diabo jogou o despacho no meu contador de água. E aí quando eu fui aguar minha planta no sábado de manhã, que o contador tava aberto, que eu fechei, eu disse, cai por terra, diabo, do meu contador em nome de Jesus, da minha água. Aí veio o cheirinho de melancia. E aí Deus me mostrou a visão no sábado, em nome de Jesus. Então, você vigia com prostituição. Porque o que o diabo mais quer atingir eu e você é com prostituição. Porque sabe que a prostituição afasta você de Deus. É o pecado maior da Bíblia, é a prostituição. Sabe por quê? Porque, tu suja teu corpo. A prostituição, tu suja teu corpo. E aí o Espírito Santo de Deus não te usa porque tu tá sujo, tu tá imundo. Então, para tu ser usado pelo Espírito Santo de Deus, tu tem que estar longe da prostituição, que teu corpo tem que estar limpo. Porque Deus não entra na imundícia da prostituição, não. Amém? Então, por isso que o diabo tenta e manda pombagira para mim todos os dias. Porque ele sabe que se eu me prostituir, eu paro de ser usada por Deus. E eu paro de dar prejuízo no inferno. Amém? Em nome de Jesus. Agora, meu amor, o meu Deus me defende. O meu Deus me defende. Porque quem dá prejuízo no inferno sou eu, não. É Deus. É Deus que vai lá. É ele que vai lá, que eu não vou no inferno, não. É ele. É ele que entra lá e dá prejuízo. E pega o que foi feito contra a minha vida. Amém? E se tu também quiser essa proteção de Deus, é só me copiar. É só me copiar. Se tu não aguenta ficar sem homem, tu casa. E tem que ser no padre e no civil. Porque o meu Deus tem poder de expulsar a pombagira do meu corpo. De perto de mim. Então, se você não acredita, se você não tem essa fé, se você não tem força de orar,
Então você casa no padre e no civil, que é para fechar essa brecha de prostituição dentro da tua casa. Satanás querendo acusar a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você sentir desejo no coração, me segue nessa plataforma, em todas as outras mídias vizinhas, em nome de Jesus. Deixe seu tec-tec na telinha. Compartilhe essa live. Onde essa live chegar, Deus vai dar livramento de afogamento, vai dar livramento de prostituição. Deus vai dar livramento de miséria, porque o boi, essas visões com boi simboliza roubar a prosperidade do povo. Também, nesse contexto mostrado ontem, foi querendo roubar minha prosperidade. Se eu cair no laço da prostituição, ia roubar minha prosperidade. Porque o cão tá doido pra fechar a porta que Deus abriu. Mas não fecha, não. Com mentira, não fecha, não. Só vai fechar a porta que Deus abriu com a verdade. Porque o meu pai é o justo juízo. Um ele abate e o outro ele exalta. E na minha casa vai chegar a exaltação de Deus. Não é abatimento, não, porque eu já fui abatida por Deus. Já paguei por todos os pecados que eu cometi de 2017 para trás. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Amém? E se quiser me dar uma estrelinha, deixa ela amarela, que ajuda meu canal, ajuda meu ministério. E assim o Facebook expande minha live para mais vida, e mais vida vai receber, e você vai ser a atalaia do Senhor. Você vai ser o evangelizador. Você vai ser o transmissor da obra de Deus, e você também vai receber vitória por transmitir a obra de Deus, por compartilhar a obra de Deus para almas que estão sedentárias, almas que estão no cativeiro, almas que estão no aprisco, porque Deus deixou 99 almas para salvar uma no aprisco, no sofrimento. E Deus também, Deus largou tudo para me salvar. Deus largou tudo para me tirar do inferno. E Ele também tem o poder de fazer isso na tua vida, na tua família. Somente crê e receba em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido. E deixa eu contar. E aí, no sábado, eu acordei de madrugada e orei. E aí, eu entrei numa live de uma senhorinha, onde Deus fez um laço na vida do filho dela. O filho dela ia sentir um mistério aqui na costela do lado direito. E aí Deus me usou para dar algo aí pro filho dela, que eu não sei o que era. Eu só sei que eu senti uma pontadazinha, uma agulhadazinha puxando. Eu não sei o que era, mas Deus sabe. Só sei que eu entreguei na mão de Deus. E aí eu orei, aí Deus me usou para abençoar o filho dessa senhorinha, que eu entrei na live dela ao vivo. E eles dois, mãe e filho, estavam pregando o evangelho. E aí eu só entreguei na mão de Deus, amém. Aí fui dormir, orei e fui dormir. Aí Deus me acordou. Eu passando mal, como se eu estivesse morrendo afogada. E aí eu só escarrei. Quando eu escarrei, veio o catarro. Aí eu fui jogar fora. Só que quando eu fui jogar fora, eu arrotei. Quando eu arrotei, aí veio aquele vômito. Vuá! Quando veio aquele vômito, eu não aguentei ir até o quarto. Eu não aguentei ir até o banheiro. Porque como eu tô dormindo, não tô dormindo no meu quarto por conta que eu quebrei a cama, e eu ainda não tive condição de comprar minha cama nem arrumar meu quarto. Aí, do local que eu tô dormindo, eu saí correndo pro banheiro. Mas eu não aguento. Quando eu cheguei dentro do meu quarto, eu vomitei a metade do vômito no chão do meu quarto, onde eu vi um monte de água e como se fosse umas gorduras, como se fosse margarina, como se fosse água e margarina. Aí eu corri e vomitei o restante dentro do banheiro. E aí pronto, desde a hora que eu vomitei, eu fiquei boazinha do mistério que eu disse que aconteceu na live aqui ao vivo. E também, e essa água foi a água que eu bebi lá no meu ex-cunhado. Só que a pessoa que botou espirrou lá no posto, com frente à oficina do meu ex-cunhado. Eu fui lá ontem levar meu filho, para meu filho ver o tio dele e o avô dele. Aí eu parei assim, com frente à porta da minha ex-sogra, e fiquei com a moto parada na BR,
olhando meu filho ir lá ver. Aí eu avistei meu ex-sogro, que ele sentou no lugar que ele não sentava, mas tá sentando agora. E aí, quando eu vi meu ex-sogro, aí eu dei tchau assim pra ele, fiz bem assim pra ele, ó. Fiz bem assim pra ele. Aí, no que eu fiz assim pra ele, dei tchau, ele deu tchau pra mim lá de dentro da sala. E aí, quando eu olhei pro meu ex-sogro, olhei pro meu filho dando benção pra ele e a sala, aí uma pessoa espirrou lá no posto. Aí eu entendi que é quem bota o venenozinho na água do meu ex-cunhado pra vir contra a minha vida, pra botar enfermidade pro meu ex-cunhado, pra botar a família do ex-marido contra a minha vida. Mas só que espirrou, pra glória de Deus. E aí, o filho dessa pessoa também, a mãe dessa pessoa que ia sofrendo um acidente no mesmo dia, espirrou ontem de tarde também. Então é tudo mistério. A pessoa espirrou ontem de manhã no posto e a mãe desse jovem espirrou de tarde, no momento que eu tô contando aqui as coisas. Então, não é mistério de Deus, não, é providência. Não é mistério de Deus, não, é providência. E Deus mandando todo mundo abrir o olho e obedecer a ordem dele, de parar de tocar em mim, que ele não tá de brincadeira. E eu não estou de todo jeito. Deus não tá de brincadeira e eu não estou de todo jeito. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aí, desde o dia que eu vomitei no sábado de madrugada, 3 horas da madrugada, a gripe, ó, sumiu como Doril. Sabe aquela propaganda? Toma Doril que a gripe sumiu. Não foi remédio, não. Foi o vômito. Foi a seta. Foi o veneno que estava dentro de mim. Que quando eu vomitei, a gripe sumiu. Que era o afogamento. O diabo queria que eu morresse afogada. Afogada de gripe. Afogada de sinusite. Afogada sem fôlego. Mas já devolvi essa seta para quem mandou. E problema de quem mandou. Só sei que desde o sábado que eu vomitei, ontem, eu tava sem coragem até de andar na minha moto, com medo de eu desmaiar em cima da moto e cair. Fraqueza, com minhas pernas bamba. Mas depois que eu vomitei essa água, peguei minha moto e fui levar meu filho para ver o tio dele e fui comprar coisa para nós. Porque o dinheiro tava na conta, mas eu não podia nem ir usar o dinheiro para comprar o que tava faltando aqui dentro de casa, porque eu não tinha coragem para ir. Mas depois que eu vomitei, o mal caiu por terra. Depois que eu vomitei, a seta foi devolvida para quem me mandou. E aí, quem me mandou, Deus me mostra que tenta tocar fogo no seu próprio corpo na hora do desespero. E vai morrer podre se não ouvir a voz de Deus e parar de tocar em mim. Amém, em nome de Jesus? Então, você entendeu aí? Quando você está na posição de Deus, você vê o que fazem com você. Não é os outros que te contam, não. O próprio Deus te mostra. Porque quando tu quer, Deus te dá dom. Não precisa ninguém te dizer nada, não. O próprio Deus te mostra. Porque quando tu vai buscar nos outros, tu tá tirando a autoridade de Deus. Tu tá tirando o poder de Deus, que tem poder para te usar, que tem poder de te mostrar. Então não tira a glória de Deus, não. Não vai sugar as orações dos outros, não. Não vai sugar como é que diz? Não vai sugar o sacrifício dos outros, não. Paga o preço pela tua vida. É gratificante, é doloroso, mas é gratificante. Porque as pessoas são falhas. Hoje elas pagam preço, amanhã elas não pagam. Hoje elas obedecem, amanhã elas não obedecem. Mas tu mesmo pagando o preço pela tua vida, tu sabe como é que tu tá na tua posição. Amém, em nome de Jesus? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por esses livramentos que o Senhor deu para mim, pro meu filho, pelo acidente. Eu creio que o Senhor mostrou essa visão pro meu filho, porque eu creio que o meu filho é canal de bênção na minha vida. Eu creio que o Senhor deu livramento para esse jovem, e eu recebo e tomo posse desse livramento para a glória de Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor me deu o livramento dessa enfermidade nesse copo de água, e deu também para mais pessoas, e eu repreendo em nome de Jesus, e agradeço por esse livramento, para a glória de Deus. Muito obrigada, meu amado. Eu repreendo todo o mal contra a minha vida, contra meus seguidores. Onde essa live chegar, que o Senhor entra com a tua providência, com o teu socorro, com a tua unção, com o teu livramento,
com a tua vitória, com a tua libertação, salvação, cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, em nome de Jesus, bota um ponto final, meu Pai, nas feitiçarias, nas bruxarias, nas magia negra, contra a minha, nos voodoo, nos clandobé, contra meu nome, o nome do meu filho, o nome da minha mãe, o nome da minha família, parentela, contra o povo que foi usado contra a minha vida. Que o Senhor bota um ponto final e que cada um receba apenas o que é da vontade do Senhor. Eu entrego todo mundo nas tuas mãos, mas cada um vai receber conforme a sua vontade e a vontade do Senhor ou o seu merecimento. Mas eu estou aqui como atalaia do Senhor, intercedendo com as visões que o Senhor me mostrou, repreendendo o mal que foi mandado para cada vida, para vir contra a minha vida. Uns são inocentes, outros são culpados. E o Senhor sabe a sentença que o Senhor vai dar para cada um. Então, que o Senhor abençoe meus seguidores, abençoe aqueles que me abençoam. Eu abençoo minha vida em todas as áreas em nome de Jesus. Eu abençoo meus seguidores em todas as áreas em nome de Jesus. Eu abençoo meu filho, a minha mãe. Eu abençoo os meus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda ferramenta preparada contra a nossa vida não prosperará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Como diz o Salmo 23, de número 1. E o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E é por isso que eu repito esse versículo. Porque o Senhor me livrou do laço ontem. O Senhor me livrou do laço da prostituição ontem. O Senhor livrou pessoas do afogamento ontem. E o Senhor me livrou do laço do afogamento no sábado. O Senhor me livrou do laço da enfermidade no sábado, quando me fez vomitar, quando me mostrou a melancia. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses livramentos, para a glória de Deus, e que o Senhor continue nos livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque o laço do passarinheiro é isso, é conspiração contra a minha vida, é conspiração contra o teu povo, é obras malignas contra a minha vida, é obra maligna contra o teu povo, e que o Senhor nos livra desses laços dos passarinheiros disfarçados, em nome de Jesus. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não nos vai atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, de toda ferramenta, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E eu profetizo cura, salvação e libertação na minha vida, na minha família, onde o Senhor quiser dar libertação, cura e salvação, em nome de Jesus. Porque é o teu Espírito, eu não faço nada. É o Espírito Santo de Deus. É o teu Espírito Santo de Deus que nos liberta. E esse cheiro de queroseno que o Senhor me fez sentir no sábado, lá no pai do meu filho, como se o diabo estivesse jogando querosene nele, como se o diabo estivesse dando querosene para ele beber, ou botando na água, ou botando na comida, ou botando em algo dele. Seja lá que cheiro de querosene é esse. Eu repreendo dessa vida em nome de Jesus. Eu repreendo dessa alma em nome de Jesus. Que tudo que foi planejado contra essa vida, contra essa alma, eu repreendo em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado nessa vida, nessa alma, nessa família, na minha vida, na minha alma, na minha família, no meu filho, na vida do meu filho, na alma do meu filho, na minha mãe, na vida da minha mãe, na alma da minha mãe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa pombagira do desespero que eu estou paralisando agora, roubadeira, onde para mim ela foi colocada no fórum, mas para outras pessoas o Senhor sabe onde ela foi colocada. E eu repreendo todo o mal, toda a pombagira do desespero, tudo que não é do Senhor, toda a prostituição, todo o roubo, cai por terra, diabo. Eu te repreendo dessa casa contra a minha vida. Eu te repreendo desse beco contra a minha vida. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu bate de retirada para nunca mais voltar por 7 caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amores? Então, obrigada pela tua visitinha no meu perfil. Obrigada. Se quiser sentir desejo no coração, me segue em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Deus. Então, eu espero você amanhã de volta, em nome de Jesus. Profetizo um dia abençoado para nós e na proteção do Divino Espírito Santo de Deus e Deus, em nome de Jesus. Amém? Tchau! Assiste a live até o final, tá bom? Eu sei que ela é longa, mas ela vai te beneficiar, tá bom?